A graça e a paz. Você está feliz com Jesus? Dá um aplauso bem forte ao Senhor, então. Eu sempre me sinto não só à vontade de estar aqui, como faço questão de dizer que o povo da Baixada é um povo diferenciado, né? Belfor Roxo está sendo inundado pelas águas do Senhor. A gente tem membro lá em Vila Isabel que mora em Belfor Roxo, né? Tem gente que mora em Queimados. A gente tem um povo que, eu não sei, eu falo assim, fica lá com o pastor Michel, que é mais perto, mas eles insistem em ir para lá. Eu fico até constrangido, tamanho amor que as pessoas se deslocam para estar lá. Só Deus que tem, só Deus tem o poder de capacidade de gerar no coração dessas pessoas esse desejo de estar em Vila Isabel. Vila Isabel é longe. Mesquita não, Vila Isabel é longe. Depende do ponto de vista, né? Eu vim para cá, peço que os irmãos estejam orando por mim, que eu preciso comprar um carro anfíbio. Eu peguei 2 poças d'água aqui, que só o sangue de Jesus. Mas hoje eu estou com uma alegria muito grande de estar com a pastora Mari, que a gente sempre anda juntos, andamos juntos há 32 anos. Dia 31 agora de janeiro, vai completar 32 anos que eu sou casado com a mesma mulher. Amém? E vai ser assim até que a morte nos separe. Aleluia? Mas eu já fiz um acordo com ela. É até que a morte separe. Quando eu chegar no céu, não me procura, que eu já paguei a minha cota aqui. O acordo era até que a morte nos separasse. No céu, cada um para um lado. Não é verdade? Então, a gente está bem feliz de estar aqui nessa noite. Toda semana profética, para nós já fazemos a semana profética, se não me falha a memória, 3 ou 4 anos, né, bem? 3 ou 4 anos. 2 anos? 2 anos. Começamos depois da pandemia, né? A pandemia, não sei se aconteceu com você, mas a pandemia deu um bug no nosso calendário, né? A gente fala assim, mas parece que o ano da pandemia não existiu. Se você fez aniversário da pandemia, esquece. Recua um ano, porque não valeu aquele tempo. Mas desde que a gente começou a fazer a semana profética, a gente gera expectativas, até mesmo por conta do nome profético. O que é um profético? Profético é algo que é liberado hoje, que geramos expectativas que aconteça num tempo em Deus. Isso é o profético. Né? Ninguém profetiza o passado. A gente sempre profetiza o futuro. Então, quando a gente fala de algo profético, a gente cria expectativas. Eu e você criamos expectativas para que alguma coisa venha acontecer ao final dessa semana profética. Alguém com expectativas para que ao final da semana profética algo aconteça? Amém? Amém? Então, fica com a sua mão levantada. Eu quero declarar, ligando nessa noite, nesse lugar, que após essa semana profética, aquilo que foi colocado diante de Deus se manifestará na sua vida. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor, dá um glória a Deus. Amém? E eu vim trazer uma palavra hoje, muito diferente, estava conversando com a pastora Renata ali, muito diferente das palavras que eu costumo pregar aqui. Na verdade, as ministrações que eu costumo pregar em muitos lugares que eu estou indo. Porque eu estou debaixo de uma nuvem que eu tenho procurado segui-la a todo tempo. Uma nuvem profética que foi nos dado a direção para a CSN para o ano de 2024, que é o ano da transformação. Eu tenho procurado, eu tenho assumido em algumas áreas da minha vida que eu preciso de transformação. Na verdade, eu preciso me transformar, ou permitir que o Espírito de Deus me transforme numa parte melhor, não numa parte pior. Porque toda transformação ou te faz ser alguém pior, ou te faz ser alguém melhor. Porque se você continua quem você é, não houve nem transformação, nem para melhor, nem para pior. E algumas coisas
que Deus precisa transformar na nossa vida, a gente vai primeiro precisar assumir: eu preciso ser transformado. Essa situação está me deixando alguém, está me tornando alguém diferente. Essa situação está fazendo a pior parte de mim aparecer mais, né? Todos nós temos uma parte pior da nossa vida, sim ou não? Sim? Quantos flamenguistas já tem aqui? Essa é a pior parte da sua vida. Foi a pior escolha que você já fez na sua história. Por exemplo, as pessoas estão perguntando: pastor, o senhor está sem Instagram? E eu estou, porque o Instagram estava fazendo com que a pior parte do pastor Márcio aparecesse. Então, eu entendi que a Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Então, o meu Instagram me fazia pecar. E eu acabei arrancando o Instagram da minha vida. Pastor, mas só precisa de Instagram. Não, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso que Ele cresça e eu diminua. E em muitas situações a gente cresce demais, né? A gente se preocupa demais com a nossa imagem, quando na verdade muitas das coisas que você posta, você não está melhorando a sua imagem, você está piorando. Porque não são likes que vão dizer se você está bem. Não são curtidas que vão dizer que você está bem. O que vai dizer que você está bem são os frutos da sua vida, da sua história. Então, eu resolvi dizer para Deus: Senhor, é bom, mas está me fazendo pecar, então eu vou arrancar isso da minha vida. E eu digo para você que não tem me feito muita falta, não. Às vezes faz falta, como uma Coca-Cola bem gelada. Mas também eu não tenho mais tomado Coca-Cola, que a Coca-Cola tem me feito um mal danado. Mas isso me fez repensar, me resguardar e avançar. Amém? Eu quero dizer que nessa noite a palavra vai te fazer repensar, vai te fazer refletir e vai te fazer avançar. Por mais que você diga assim: pastor, mas foi uma palavra pesada num culto de ordenação, num culto profético. Eu lamento, mas é o que eu quero compartilhar com você. No ano da transformação, nós seremos transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia? Então abra sua Bíblia comigo, na segunda carta que Paulo escreve a uma das igrejas mais complicadas descritas na história, porém, uma igreja amada pelo Senhor. Uma igreja que recebe a visita do apóstolo, e quando o apóstolo sai de lá, ele deixa um rastro maravilhoso, ele gera uma grande transformação, que é a igreja de Coríntios. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou ler apenas o verso de número 18. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos, o que está escrito na tua Bíblia? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu vou repetir o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo está dando uma direção para o povo de Coríntios, dizendo: olha, se existe uma maneira, se existe um caminho, se existe uma fórmula, se existe uma forma de vocês serem transformados, ela está quando você desvenda o seu rosto, ou seja, quando você tira o véu do seu rosto. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus, cujo tema é: a transformação só acontece quando eu removo o véu. A transformação só vai acontecer na minha e na sua vida quando eu removo o véu. Transformação só acontece com o rosto desvendado. Aproveitando a semana, que antecede os dias de carnaval, anote o que eu vou lhe dizer: se nós não tirarmos a máscara, seguramente o poder transformador operado pelo Espírito Santo não irá se manifestar. Deus não transforma mascarados. Vou repetir: Deus não transforma
homens e mulheres mascaradas. Certamente você não vai dar glória a Deus muito nessa noite, mas não tem problema. Desde que você saia daqui e a máscara fique no altar, eu saio daqui satisfeito com a palavra de hoje à noite. Aleluia! Você já percebeu, pastor Michel, você que vai 5 anos já rapaz, 5 anos, já está no maternal 1? Pré-2, já está no pré-2, olha aí, hein? Formatura esse ano para entrar no fundamental. Rapaz, olha aí, hein? Tem que ser uma boa festa, hein? Festa de aniversário tem que ser uma boa festa. Quem aqui tem mais de 5 anos do evangelho aqui? Quantos aqui? Mais de 5 anos. Baixa sua mão. Você vai chegar à conclusão que eu cheguei. Você já percebeu a intensidade e a velocidade de transformação que se dá na vida de um novo convertido? Você já percebeu que quando o cara se converte, quando Deus alcança aquele coração, ele chega na igreja, eu quero fazer alguma coisa, me dá uma vassoura, e meu Deus, está no altar direto, faz apelo, ele está, errou, está aqui, a gente fica até sentado ali e fala assim, rapaz, o cara todo apelo o cara está, apelo para quem xinga, ele está, quem fala mal, ele está, meu Deus do céu, é uma velocidade dentro da pessoa, de querer ser transformado, de querer ser usado por Deus, de querer ter a vida limpa, de querer receber algo novo, mas de repente, em algum momento da caminhada dele, esse processo de transformação, esse desejo de receber algo de Deus começa a estagnar, ele já começa a olhar as mensagens de uma maneira, ele já começa a se comportar de uma forma diferente, e a gente pensa assim, será que esse processo de transformação já acabou? Será que ele já está transformado por completo? Será que ele já chegou num nível onde Deus não faça nada? Não é porque o processo terminou, não é que o processo já tenha se completado, que essa pessoa começa a estagnar, começa a parar nessa, entre aspas, evolução espiritual, nesse desejo de ser tocado, de ser transformado. Depois de mais de 20 anos de ministério, que é o que eu tenho, eu comecei a observar a vida de algumas pessoas e vi que isso é um fato. O desejo, a vontade, a sede, que nós chamamos de primeiro amor, né? Se a gente pregar sobre o primeiro amor e cantar aquela música, eu quero voltar, gente, meu Deus, que saudade do tempo que eu fazia tudo na igreja, que saudade do tempo que eu vinha cedo, que saudade que eu tenho do monte, que saudade, a gente chama isso de primeiro amor, mas na verdade é uma estagnação do processo de transformação, de aperfeiçoamento, que Deus tem através da palavra para a minha e para a sua vida. E uma das razões para que isso aconteça, no meu modo de entender, no início da vida cristã, logo após a conversão, é porque as pessoas, quando se convertem, elas reconhecem, presta atenção nessa frase, eles reconhecem as áreas da sua vida que precisam de transformação e de mudança. E eles começam a se alegrar. Olha, eu xingava, não xingo mais. Eu fazia isso, não faço. Eles fazem até questão de vir no altar e dar testemunho desse processo de aperfeiçoamento, desse processo de transformação que a palavra e que a presença de Deus geram dentro do nosso coração. Mas depois que o tempo passa, depois que, entre aspas, a maturidade chega, depois que a gente se torna um pouco mais experiente, a gente se acha suficientemente capaz e não vê mais necessidade de sermos tão transparentes como nós éramos. Por mais que a gente precise de uma oração no altar, a gente não quer se levantar do nosso lugar e ir até o altar. Por quê? Porque o que o novo convertido pode pensar? Afinal de contas, eu já tenho mais de 10 anos de crente,
Afinal de contas, eu já sou líder de um determinado departamento, eu sou músico, eu sou diácono, eu sou até pastor. O que eu vou fazer no altar? Se o apelo for, por exemplo, como na semana passada, no momento do louvor, Deus nos trouxe uma direção para orarmos por mentes que estavam sendo atacadas, e eu fiz o apelo. E algumas pessoas que no gabinete conversavam com a gente sabia da necessidade de estarem ali recebendo oração, mas eles se mantiveram nos seus lugares, porque afinal de contas eu sou um obreiro, e se eu for no altar, as pessoas que estão sob a minha liderança vão dizer: meu Deus, o meu líder. Se tem algo que eu nunca tive problema, irmão, é de chorar no altar, sendo pastor, não sendo pastor, sendo diácono, não sendo diácono, sendo líder. Se tem algo que não me incomoda, é quando a presença de Deus vem e toca no meu coração, e eu sei que não há outro lugar para estar do que diante dele no altar. Não é o fato de eu ser hoje pastor de uma igreja, que eu não vou ceder ao apelo do Espírito Santo, de me rasgar, de estar diante da presença dele. Mas nós chegamos a um nível, a um patamar, que a gente não pode ser mais tão transparente assim. Que a gente não pode, entre aspas, dar esse mole para os irmãos. O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Quando nós nos achamos alguém, né? E repito, inclusive por liderar alguma área da igreja, a nossa tendência não é mais ser tão transparente e sincero, principalmente no que diz respeito às minhas falhas. Eu posso perder o reino, eu posso perder a coroa, eu posso perder todo o privilégio, eu só não posso perder a tua presença. Eu só não posso deixar de estar na tua presença. Aí quando Deus olha para você: rapaz, você não está preocupado com nada disso, você vai ser homem segundo o meu coração, porque entende que a gente não pode fazer absolutamente nada sem a presença de Deus. Essa é a grande diferença de alguém que reconhece o seu erro, que necessita da presença de Deus, e de alguém que está, de máscara, porque ninguém ouviu o que Samuel disse para Saul na tenda. Só Saul sabia que Deus havia rejeitado ele. Ninguém sabia, irmãos. Tanto não sabia que quando Deus fala para Samuel: vai na casa de Jessé, Samuel fala para Deus assim: Senhor, se o pessoal souber que eu estou indo ungir um novo rei, Saul manda me matar. Então só Saul sabia que ele já havia sido rejeitado, e ainda assim ele continua de máscara, posando de rei, posando do bom, posando do ungido de Israel, posando. Ele não teve coragem em nenhum momento de rasgar o seu véu diante de Deus para receber uma transformação vinda da parte do Espírito. Esse é o ponto. O ponto, quando as pessoas reconhecem as suas fraquezas, o Espírito Santo pode se manifestar gerando as maiores transformações que nós precisamos. E olha, não pense que isso é coisa da cabeça do pastor Márcio, porque não é. Isso é bíblico. Isso é palavra de Deus, isso é direção de Deus. Deus só opera o seu poder transformador quando eu reconheço na minha vida quais são as áreas problemáticas. Quando eu admito que em alguma área da minha vida eu preciso do toque de Deus, eu preciso da transformação. Eu tenho certeza que aqui em Mesquita, ninguém passa por uma situação como essa. Lá em Vila Isabel, os que estavam, mandei tudo para Coríntios. Mas não precisa se manifestar, mas você precisa de alguma área de transformação. Você precisa de transformação em alguma área da sua vida? Eu creio que hoje, o Espírito Santo está aqui para transformar na sua vida aquilo que precisa ser transformado. Você crê nisso? Dá uma glória a Deus bem forte ao Senhor. Dá um aplauso a Ele enquanto eu bebo uma água aqui. Olha que coisa interessante. Quase pastor Moisés. Cadê o Moisés? Moisés, ali, está ali, né? Para lá e para cá, né? Descansa, Marta. Faça como Maria. Olha que coisa interessante, pastor Michel. Olha como o reconhecimento
da área em que você precisa de um toque de Deus, é fundamental num processo de transformação. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos de número 5 ao verso 7. Isaías diz assim: ai, Senhor, ai de mim, porque eu sou de lábios impuros. O que a Bíblia diz? Que veio um querubim, um serafim, com uma tenaz e tocou aonde? Tocou aonde? Na boca. Tocou na boca de Isaías. Por que não tocou nas mãos? Por que não tocou nos pés? Porque Isaías expõe onde ele era pecador. Porque se Isaías diz: Senhor, eu tenho tocado em coisas impuras, o serafim, o querubim ia vir com a tenaz e ia tocar na mão. Se ele diz: pastor, Senhor, os meus pés são vacilantes, a tenaz ia vir e tocar nos pés. Mas Isaías expõe aonde ele era fraco, aonde ele precisava de um ajuste, aonde ele precisava de uma transformação. Ele disse: a minha boca, a minha língua. Então o anjo veio e tocou na língua do profeta Isaías. Eu sei que existem pessoas que precisavam tomar um banho, né? Uma bola de fogo tinha que vir pegar o corpo todo. Mas também só pega no corpo todo se disser: pobre e miserável que eu sou, Senhor, me fulmina com a tua presença, me transforma com a sua presença. Essa é uma verdade bíblica incontestável. Deus só age nas áreas em que eu e você reconhecemos o nosso pecado. Deus só vai agir na área em que você reconhece que você está pecando. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou sobre esse princípio. Marcos capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com pecadores e publicanos? E quando Jesus ouve isso, responde: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Qual é a explicação dessa parábola? Jesus está se comparando a um médico. Jesus está falando sobre si como o Salvador. E quando fala do doente que precisa da cura do médico, ele está falando do pecador que precisa do perdão do Salvador. Porém, quando ele fala do são, ele não está se referindo a alguém que, por ser justo, não precise de um Salvador. Porque a palavra de Deus já aborda esse assunto com clareza. A palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. Então Jesus não está dizendo que os que não precisam de médicos são justos, porque não existem justos. A palavra de forma clara. Agora pense comigo: se não há ninguém que possa ser justo sem Cristo, quem são essas pessoas saudáveis, sãos, que não precisa do médico nessa parábola? O texto não fala de alguém que seja são, justo, mas de alguém que se acha justo, ao ponto de não reconhecer a necessidade de um Salvador na sua vida. A Bíblia não está falando daqueles que são perfeitos, não. Ela está falando daqueles que se acham: não, para que eu vou me abrir? Para quê? Então a gente pode chegar à seguinte conclusão, e eu já vou me preparar para terminar a mensagem, para termos um momento especial de ordenação nessa noite. Já vou terminar, mas preste atenção: não existe a possibilidade de salvação de quem quer que seja sem arrependimento ou reconhecimento dos seus pecados. Não existe. Não, eu estou salvo. Você está salvo? Você se arrependeu do que fez? Você confessou o seu pecado? Você se arrependeu dos caminhos que você trilhou, das decisões errôneas que você tomou? Você está arrependido de algo que você disse, que você fez, que você trouxe para a sua vida? Você está arrependido e confessou isso?
Você procurou a pessoa que você errou, que você traiu. Eu me lembro muito bem de Zaqueu, que está em casa, ouvindo Jesus pregando, e ninguém sabe o que Jesus estava pregando ali. A única coisa que a gente sabe é que Jesus entrou na casa de Zaqueu, e do nada, Zaqueu interrompe o jantar e fala assim: Senhor, olha só, se eu fraudei alguém, se eu errei com alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí eu fico imaginando, pastor Sérgio, Zaqueu indo na sua casa, batendo na tua porta, e você, quando vê Zaqueu, fala assim: ih, vai me cobrar mais, vai vir me roubar mais. Aí Zaqueu diz assim: não, Sérgio, eu vim aqui te pedir perdão, porque eu emiti uma nota para você pagar um imposto, e naquele imposto estava errado, eu te roubei. Eu vim aqui não só te pedir perdão pelo erro que cometi, como te devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei de ti. O que a palavra está dizendo é que, quando Jesus ouve Zaqueu falando isso, sabe o que Jesus diz? Hoje teve salvação nessa casa. Ou seja, só pode acontecer salvação na casa de Zaqueu porque ele se arrepende e ele confessa. Ou seja, não há salvação na vida de ninguém que não tenha arrependimento do que fez e que tenha coragem de confessar o seu pecado. Eu disse que essa palavra não ia dar muito glória. O Espírito Santo só manifestará o seu poder transformador na área em que eu e você tivermos coragem de expor a Ele de uma forma sincera e honesta. Apesar que Deus sabe onde você é fraco e onde você está errando, sim ou não? Você acha que você consegue esconder de Deus alguma coisa? Na verdade, irmão, você não consegue se esconder de ninguém. Você pensa, se você pensa que você está sozinho, se você pensa que você está igual a Moisés, eu acho esse texto lindo. É uma prova de que você nunca está sozinho. Então cuidado, quando você tiver vontade de pecar, cuidado, porque tem alguém te olhando. A Bíblia diz que Moisés vê um egípcio discutindo com um judeu. A Bíblia diz assim, e olhando para os lados e não vendo ninguém, pegou uma faca e matou o egípcio e ainda enterrou o desgraçado. Não viu, ninguém viu. Moisés falou assim: ninguém viu. Lá na frente tem uma outra discussão que ele diz assim: vai fazer com ele o que tu fez com aquele lá? Espera aí, a Bíblia diz que ninguém viu. Entendeu? Ninguém viu, Heitor. Não pensa que ninguém está vendo, que estão vendo. Tem um versículo que diz assim, eis que os olhos do Senhor estão por toda a terra. E se você pensa que o olho do Bruno é grande, o do Senhor, além de ser maior, o Senhor nem pisca, ele fica assim, Irmão, o Senhor sabe. Eu brinco com a pastora Marizana que assim, quando nós pastoreávamos aqui em Vila Isabel, eu sempre fiz compra no Guanabara, né? Não, em Nova Iguaçu. Quando a gente pastoreava aqui em Nova Iguaçu, eu sempre fiz compra no Guanabara. Era mais barata, era onde meu salário dava, né? Mas eu tinha que ir 7 horas da manhã. Abril eu tinha que estar lá, mas não era por causa de fila. Porque se eu fosse em outro horário, eu passava o carrinho e o pessoal, e aí, pastor Márcio? Eu falei, paz do Senhor, meu irmão. E aí, comprando frango, hein? Eu não podia nem comer o que eu queria em casa. Aí eu ia 7 horas da manhã. Então, né, passava na rua, pastor Márcio, aquela coisa toda. Fui para Vila Isabel, ninguém me conhecia, 15 anos se passaram, eu estou em Vila Isabel, aí pastor Márcio, caramba, não dá para, agora não dá mais. Para onde eu vou agora? É capaz de eu estar no Japão e alguém, pastor Márcio, como tá? Aí eu falo para assim, minha filha, ainda que a gente quisesse pecar, não dá, né? Porque a gente não sabe quem conhece a gente. Aí eu estava na Ilha Grande, eu e ela, do lado contrário do Abraão. Né? Tem um Abraão que é o centrinho, todo mundo conhece, do lado ao contrário, não tem ninguém, irmão, só índio,
Entendeu? Índio, mosquito. Tá eu passando com ela de mão dada na areia. Escutei um negócio assim. Aí, pastor Márcio. Eu falei assim, meu Deus, não, aqui não. Olhei para dentro de uma ruazinha assim, uma irmã tinha um restaurantezinho. Pastor Márcio. Falei, oi, irmã. Falei, que sorte da gente, hein? Sorte da gente. Você acha que o pastor não te vê? Tu acha que o Senhor não te vê? Pastor também, pastor é. Irmão, pastor sabe de coisa que você nem imagina que ele sabe. Então, cuidado que você anda fazendo, que tem anjo que conta para o pastor. Anjo fofoqueiro, conta para o pastor. Deus sabe o que você faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa para a gente encerrar. Há uma grande diferença quando você confessa os seus erros para Deus e quando você procura alguém para expor a sua fraqueza. E as duas atitudes são bíblicas. Quando eu confesso para Deus o meu erro, a Bíblia diz que Deus me perdoa. Sim ou não? Amém? Você consegue entender isso? Quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado. Mas Paulo diz que a cura sobre a minha vida não vem quando eu confesso para Deus. A cura vem quando eu confesso para o homem. Epa! E é aí que nós nos lascamos. É aí que a gente se arrebenta. Paulo diz assim, Tiago capítulo 5, verso 16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para que vocês possam ser curados. E muito pode a eficácia, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu vou te dizer, tem muita gente nas igrejas salvas, mas doentes. Eu não quero subir doente, eu quero subir salvo e curado. Pastor, só pode explicar um pouco sobre essa doença? Vou te explicar, vou te mostrar uma coisa. Quando a gente confessa o nosso pecado para o Senhor, a gente recebe perdão. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perdão. Mas quando eu não abro o meu coração para o meu irmão, para o meu pastor, para o meu discipulador, eu sou um salvo doente. Por exemplo, quantos homens, eu vou falar de homem, mas quantos homens são prisioneiros da pornografia? Todas as vezes cai na pornografia. Caí, fui lá, acessei a pornografia. Aí chega para Deus, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Deus perdoa. Mas ele continua prisioneiro desse sentimento, dessa atitude. Ele não foi curado. Porque ele não teve coragem de procurar um pastor. Falei assim, pastor, eu sou pornográfico. Ou eu sou mentiroso. Ou eu sou fofoqueiro. Ou eu sou ladrão, não dizimo, não oferto. Ou eu, sei lá, qual é o pecado que você não teve coragem de abrir para o seu líder, para o seu pastor, para que ele possa orar com você e você ser curado. É por isso que constantemente, você está numa vida de altos e baixos. Estou feliz, venci 1 mês, 2 meses, mas está aqui dentro, a ferida está aqui. E daqui a pouco ela de novo, ó, explode. Você não teve coragem. A Bíblia fala de uma forma muito clara. Você não pode ser apenas salvo, você tem que ser curado. Mas a gente começa a criar receios. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou terminar. Os meninos da canção podem vir aqui. Não é vontade de Deus, não é vontade de Deus passar a vida inteira só te perdoando. Deus quer te curar. Amém? Deus quer curar a sua igreja. Deus quer homens e mulheres saudáveis. Mas a gente usa os ministérios para se esconder. A gente usa ministério para esconder as nossas pornografias, os nossos desvios de caráter. Não, estou ali no ministério. Desculpa lhe dizer uma coisa, desculpa, mas é bíblico. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto.
É inadmissível que alguém com tanto tempo de igreja não dê fruto. Se não dá fruto, tem enfermidade na raiz. E ninguém vê enfermidade na raiz. Para ter enfermidade na raiz, a gente tem que cavar. E a gente está enfermo. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Mas tem líderes, existem líderes em diversos lugares, que o cara prega demais, mas bate na esposa. Ministros de louvor que são adúlteros. Pessoas que trabalham no departamento infantil e são pedófilos. Você está pensando que eu estou exagerando? Dá uma andada por aí. Dá uma andada no Brasil. Tesoureiros que roubam a igreja. Por que não tem coragem de sentar com o pastor? Pastor, eu preciso ser curado. Ando falando mal daqui, ando falando mal dali, ando não concordando com isso, não concordando com aquilo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, para a Regina, para o Wilson, para o Marcelo, para a Simone, para o Moisés, para a Cristiane. A excelência de um ministério não está no nível de palavra que vocês pregam, no nível de louvor que vocês fazem, no quanto que vocês trabalham para a igreja. A excelência do ministério está no quanto vocês estão dispostos a arrancarem o seu véu diante do Senhor e permitirem que Ele transforme as suas vidas todos os dias. Isso é a excelência de um ministério. É ter uma vida onde o que você prega é respaldado por aquilo que você vive. Paulo diz aos romanos que o nome do Senhor está sendo blasfemado no meio do povo, porque os que pregam não roubam, roubam, não mintam, mentem. São guias de cegos sendo cegos. A excelência de um ministério não está o quanto de gente tem na igreja. Deus não mede o sucesso de um ministério pelo número de pessoas sentadas assistindo a pregação. Deus mede o sucesso de um ministério quando o líder daquele ministério não tem vergonha de dizer que o Senhor cresça e que eu diminua. Que a glória seja toda sua e não minha. Que a honra seja para os céus e não para o ministério que eu sou pastor presidente. Quando a gente admite e reconhece as nossas fraquezas, então o poder de Deus pode se manifestar e operar nas nossas vidas. Paulo diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quando eu tenho coragem de dizer, Deus, eu preciso da sua ajuda, a graça de Deus se manifesta. Quando eu tenho coragem de procurar os meus pastores e dizer, pastor, eu preciso da sua ajuda, a cura de Deus se manifesta. E aí sim eu posso ter liberdade de levantar as minhas mãos, adorar, servir e exaltar o santo nome de Jesus. É tempo de tirar as máscaras, é tempo de remover o véu do rosto. É tempo da igreja voltar a andar em honestidade e transparência. Essa é a essência do verdadeiro arrependimento. E é o anseio que deve reinar em todo o coração que deseja se render completamente diante do Senhor. E eu termino com uma frase de um pastor chamado Thomas Watson. É melhor desmascarar os nossos pecados antes que eles nos desmascarem. É tomar a decisão de expor aquilo que te aprisiona antes que seja tarde demais. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa derramar um tempo de graça, um tempo profético sobre essa igreja. Que Deus possa nos curar por completo. Se você, eu não sou membro, eu não sou
pastor daqui. Por mais que o pastor Michel diga que eu sou pastor daqui, eu já tenho os meus problemas. Marque um gabinete com o seu pastor, com a sua pastora. Se há algo que precisa ser trazido à luz, nessa semana profética, não espere uma transformação, se você não tiver coragem de abrir o seu coração e dizer: eu tenho travado a transformação de Deus na minha vida por causa disso, disso e disso. Independente do que você seja na igreja, se você é do ministério de dança, se você é músico, se você é obreiro, não tenha medo de expor o seu coração, porque a cura do Senhor virá e te levará para um outro nível diante dele, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Teu olhar desvenda o meu olhar E me faz enxergar quem realmente sou. Diga isso pro Senhor, vai. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o barro, tu és o olheiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há. Levante as suas mãos e diga: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. A esperança, vai. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Se parar, tudo novo, se parar, tudo novo. Erga suas mãos e declare: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Diga isso para Ele como oração. Vem tocar em mim, molda o meu viver. Cumpra, Senhor. Cumpre o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, coloca uma das mãos no teu coração e diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu coloco o meu coração diante do Senhor e peço que a tua cura se manifeste sobre a minha vida. Me dê coragem, Senhor, de abrir o meu coração, de expor as minhas fraquezas, de pedir ajuda, porque eu não quero apenas estar salvo, eu quero estar curado, porque é um propósito do Senhor na minha vida, escrito para a minha vida, e eu não vou frustrar os teus planos. Eu vou completar a carreira,
como o apóstolo Paulo declara, vou permanecer firme e vou viver cada promessa que o Senhor tem para mim e para minha família, em nome de Jesus. Quem crê naquilo que acabou de orar, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Essa noite é uma noite muito importante para essa igreja. Vamos fazer 5 anos, agora em agosto. Inclusive na quinta-feira, vocês vão receber aqui na Semana Profética a visita de um pastor que há 6 anos atrás estava junto com uma equipe de pastores lá em Vila Isabel, onde o pastor Michel ainda era diácono, ainda não havia nenhum sinal que CZN Mesquita estaria se abrindo. E ali não foi esse pastor que ministrou, mas ele estava junto da equipe desse pastor, aonde o pastor Michel recebeu uma palavra profética, e 1 ano depois a palavra profética se cumpriu e nasceu a CZN Mesquita. Esse pastor recebeu uma palavra lá nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, o que se fala entre as igrejas é que Deus está preparando um grande avivamento para o Brasil. Aos olhos naturais a gente não consegue ver, porque a gente olha para a situação e a gente pede que venha um dilúvio, que venha fogo do céu, que Jesus volte logo na carruagem. Mas para as pessoas que estão de longe, para eles um grande avivamento vai se manifestar na nossa nação. E aí deixa eu te dizer uma coisa para você aprender. Quando nós olhamos para a nossa situação hoje, a gente pode não encontrar uma saída, mas tem olhos do trono que já tem a resposta que você precisa, que já tem a cura que você precisa, já tem a provisão que você precisa. Então, creia mais no céu do que aquilo que está diante dos teus olhos. Então, na quinta-feira, esse pastor vai estar aqui, ele está lá pregando para nós amanhã, na nossa igreja em Vila Isabel, e quinta-feira ele vai estar aqui pregando na Semana Profética. Faça o esforço, venha todos os cultos. Amanhã é o Vitão que vai pregar. Amanhã pastor Vitor, um homem de Deus, eu posso dizer que foi meu discípulo. Se ele não disser que foi meu discípulo, você cobra ele assim: pastor Márcio mandou tu dizer que tu era discípulo dele. Pastor Vitão vai estar aqui, quinta-feira o pastor Thomas, e sexta-feira o pastor Adriano, que vai estar aqui fechando a semana da conferência. Se esforça, venha. Pastor, culto todo dia não rola. Quando tu era do mundo, tu pulava 5 dias de carnaval e não reclamava? Agora, para estar na presença do Senhor, está reclamando de quê, miserável? Venha. Deus tem a tua resposta preparada para a sua vida. Então, hoje à noite a gente tem uma alegria muito grande de estar reconhecendo, não ordenando para que eles sejam, estar reconhecendo o que eles já fazem, como pastores da igreja. A Regina, já que o Wilson já é pastor, mas vem aqui a pastora Regina. Eu quero chamar o Marcelo e a Simone. Marcelo e Simone, e o Moisés e a Cristiane. Cadê? Essa é uma das maiores responsabilidades que um homem pode assumir diante de Deus e diante de uma igreja. Eu tenho umas coisas aqui que eu gostaria de falar. Ainda dá tempo, Cristiano, de falar? Pelo menos eles ficam, Se o pessoal for embora, eles são obrigados a ficar agora. Deixa eu pegar aqui, onde é que está escrito? Glória a Deus. Aqui. Há um pastor chamado Erwin Lutzer, que ele define o chamado como uma convicção no interior. Vocês não estão aceitando o convite do casal de pastores Michel e Isabela. Vocês estão dizendo sim para uma ordenança maior. O chamado, ele é uma convicção que nasce dentro de cada um de nós, gerada pelo próprio Espírito Santo, confirmado pela palavra e pelo corpo. O maior respaldo que vocês podem ter, além do respaldo de Deus, é o respaldo desse povo. Povo que Deus deu nas mãos de vocês para serem cuidados, para serem amados, para serem pastoreados. Vocês podem escolher serem pastores de mulas
ou pastores de ovelhas? Quem vai decidir são vocês. Mula a gente bate, ovelha a gente tem coragem de arrancar da boca de leão e das garras de um urso para cuidar, para sustentar, para amar, para andar a segunda milha, para exortar. O que Deus está fazendo na vida de vocês nessa noite é levando vocês para um nível maior, mas diminuindo o espaço de manobra. A gente cresce, e quando a gente cresce, o nosso espaço de manobra diminui. Nós não podemos ser mais os mesmos. A gente não pode mais andar como andávamos, pensar como pensávamos. Agora a nossa mente obrigatoriamente precisa ser a mente de Cristo. Precisamos tratá-los como Cristo trata a igreja. Essa é a função de vocês. O chamado de Deus é algo mais poderoso do que a gente possa imaginar. Talvez vocês digam assim: mas eu não tinha a mínima condição de ser pastor. Moisés disse isso, Jeremias disse isso, e olha o que Deus fez nas vidas deles, simplesmente porque eles não dependiam da sua sabedoria nem da sua força. Não é a nossa sabedoria. A pastora Marisângela é mestre, doutora, mas se tem algo que ela faz é ser completamente dependente do Senhor. Sou pós-graduado, tenho todas as minhas habilidades naturais, mas o que eu aprendi é que na posição que eu estou, eu preciso ser alguém completamente dependente do Senhor. Por isso que está escrito que jamais falte óleo sobre as vossas cabeças e que as suas vestes continuem sendo brancas. O fato de chegarmos onde chegamos não nos dá o direito de sujar as nossas vestes. Nós não temos mais esse direito. A gente não tem mais o direito de errar. A gente vai errar, mas não temos mais esse direito. Um novo ciclo começa. E eu quero dizer que não são só os tapinhas nas costas. As batalhas são maiores. Por isso tem que aumentar a lança. Por isso que tem que aumentar o nível de intimidade com o Senhor. O tempo de oração, de jejum. Porque as batalhas vão ser maiores. Lembra de Davi? Mata Golias. Depois ele mata gigante de 6 dedos na mão em cada pé. Só Ibis Benob era um monstro. As batalhas vão crescer. As vitórias serão maiores. Mas vocês vão enfrentar não só ursos e leões. Vão enfrentar gigantes. Vão enfrentar muitos sentimentos que vão fazer assim: por que eu aceitei? É assim mesmo. Não quero dizer para vocês que é tudo maravilhoso, mas eu posso dizer que eu e ela faríamos tudo de novo. Aceitaríamos o desafio tudo de novo. Às vezes dá vontade de fazer uma pirracinha, mas quando a gente vê a história, quando a gente vê o rastro que a gente deixa, eu digo: vale a pena aceitar esse chamado. Que seja um novo ciclo na vida de vocês. Então tá bom. Dobrem os seus joelhos. Pastores pastor Fabrício, pastora Renata, pastor Paulo Gisele, Sérgio, Luci, Patrícia e Ricardo, vem aqui. Há mais algum pastor convidado que está aí nessa noite? Seu amigo? Posso estar aí? Não? Você pode estender a mão para cá? Oi? Ah, tá bom, tem uma cerimônia. Ninguém avisa, não estava ali. Isabela não avisou. Vai lá. Para não manchar o terno deles. Comigo não tem esse negócio não. Não, é óleo na cabeça. Compra outro terno. Tá faltando uma caixa aqui. Ô louco. Vamos orar. A pastora Marisana vai fazer essa primeira oração. Depois eu vou orar por eles. Pastores, ora por eles. Pastores, põe as mãos sobre esses amados e queridos irmãos. Estenda sua mão, igreja. Esse é um momento onde o selo da unção
Desce sobre a vida daqueles vocacionados, chamados pelo Senhor, para cuidar de vidas, para cuidar daquilo que é mais precioso para Deus, vidas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto os pastores vão ministrando sobre a vida deles, ministrem, pastores, ministrem sobre a casa, ministrem sobre a vida. A unção, quando desce, ela desce sobre uma geração, não apenas sobre uma pessoa, sobre um casal, mas sobre uma geração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, que os céus nessa noite se abram, Senhor, para que um óleo fresco, vindo direto do trono, venha cair sobre a vida, sobre o chamado, sobre o ministério, Senhor, desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, que esse óleo tipificado aqui neste lugar, neste altar, Senhor, Deus, ele simbolize a unção do Espírito Santo, o selo profético, Senhor, que marca para sempre, que comissiona para sempre, porque não é algo que possamos voltar atrás, ó Pai. O teu selo, a tua marca, é sobre a vida dos teus filhos, Senhor, é sobre a vida deles, Senhor. Que essa unção quebre todo jugo, Pai, que essa unção venha levar a novos níveis de autoridade, novo nível de autoridade, de ousadia profética, novo nível de palavra, tesouros escondidos, riquezas encobertas, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, rompe no coração deles um amor incondicional, aleluia, pelo chamado, pelo ministério. Ah, Deus, que as coisas dessa terra percam o seu valor diante de algo muito maior, muito mais precioso, o tesouro precioso do chamado, da tua presença, da tua glória. Ah, Espírito de Deus, vai selando agora, vai selando com fogo, vai selando com poder, vai derramando dos dois. Are canta lava xeriandere maiacho. Oriandere macheriandere candarabas. Ah, Deus, começa a descer esse óleo, lava xerianderes. Ah, Senhor, vai selando agora, vai selando a vida dos teus filhos, cada chamado em nome de Jesus, em nome do Eterno. Ele canta lá, baixere andarás. Oh, aleluia, aquele que chama, é Ele que capacita, é Ele que prepara caminho, é Ele quem derrama essa autoridade. Senhor, nós cobrimos essas famílias contra toda retaliação do inimigo. Toda retaliação já caiu por terra, vai cercando pela direita, pela esquerda, na frente, atrás. Ah, Espírito de Deus, todo levante do inimigo já caiu por terra. Oh, e o selo do Senhor, o selo do Senhor, o selo do Senhor vai se manifestando agora. Recanta lá, baixeria, recanta lá, baixeria. Olho fresco, olho fresco, olho fresco, olho fresco, olho fresco, releva xere, canta lá, baixeria. Oh, ousadia, autoridade, autoridade dos céus, releva xere, canta lá, baixeria, canta lá, baixeria. Unge os pés para a batalha, Senhor. Unge os pés para a batalha. Oh, Deus. Oh, o Espírito vai entregando. Enquanto a pastora Marizana está orando aqui, levanta as mãos e adore com essa canção. As peças dessa armadura. Porque Oh, Deus, a vocação de cada um vai no pastoreamento, no evangelismo, na pregação da palavra, no ensino. Porque dele por ele. Oh, Deus, na batalha espiritual. Vai preparando,
Jesus. Oh Deus, vai curando o interior, vai trazendo a capacitação que vem do alto, a ousadia do céu. Alabaxere andarás, cantará alabaxore andarás, em nome de Jesus. Porque dele, por ele. Declara, igreja, porque dele. Porque dele, por ele. Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele. Para ele são todas as coisas. Levante as suas mãos, igreja, e declare a ele. A ele a glória. A ele a mais uma vez, para ele a glória, a ele a glória, a ele, a ele, a ele, oh, a ele a
Senhor, Espírito Santo. Nós queremos nessa noite, Senhor, derramar sobre a vida da tua filha um óleo que vai diferenciar a sua vida. Xalabalaba, canta, laba, xalaba. Que haja um novo nível de intimidade. Que haja um despertar do Espírito Santo. Que haja um despertar do Espírito Santo. Que haja um despertar do Espírito Santo nesses dias. Xerema canta, labalaba, xorele. E serão transformados em novos homens e novas mulheres. Que a palavra profética não se aparte da tua boca, e que o coração de um pastor pulse todos os dias de suas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Nome de Jesus, em nome de Jesus. Que um novo tempo de intimidade e de descobertas da parte de Deus se manifeste sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vamos declarar, igreja, a Ele a glória, 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 para sempre, 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 sempre. A Ele, somente a Ele, somente a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele. A Ele a glória, a Ele todo louvor, toda adoração. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, que tempo tremendo. Que tempo tremendo. Quero que vocês fiquem de pé. Fiquem de pé. Ficou de pé agora. Pastora Regina. Pastora Regina. De pé. Pastor Marcelo. Pastora Simone. Pastora Cristiane. Pastor Moisés. Que privilégio. Irmãos, eu preciso falar isso aqui. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, estávamos orando na minha casa. E nós estávamos orando, estávamos aqui. A gente não conhecia nem pastora Regina, nem pastor Wilson. Estávamos orando, esses 4 aqui. Pastor Fabrício estava lá. Não lembro se pastora Renata estava. Minha sogra estava lá. Tinha alguns outros amigos também. Estávamos ali, a gente orando. E nós éramos de uma igreja muito tradicional. E no momento de oração, Marcelo, né, pastor Marcelo, ele hoje está, como o pastor Márcio falou, ele está recebendo um reconhecimento de algo que ele já fazia há muito tempo. E ele pastoreou a mim, pastor Fabrício, o Júnior, está aqui com a gente, Adriano, Márcio, quem mais que eu esqueci? Fábio, Vinícius também está aí, ó, Vinícius, aí Vinícius, olha aí, que dificuldade, né? E estávamos orando na nossa casa, e de repente, eu recebi uma direção de Deus, e eu nem sabia como fazer, eu nem sabia porque eu estava fazendo aquilo, eu só obedeci.
E aos olhos da igreja, do modelo que nós seguíamos antes, aquilo dali era totalmente errado. E eu falei para ele assim: Marcelo, ajoelha aqui que nós vamos orar por você, porque você é o nosso pastor. Irmãos, há 20 anos atrás eu coloquei a mão na cabeça do Marcelo e orei, falei: você é o nosso pastor. E 20 anos depois, Deus dá o privilégio de trazer à existência aquilo que não existia. E é tremendo, porque quando nós encontramos com uma pessoa e falou assim, eles convidaram, né? A pastora Simone estava junto e convidou: olha, na terça-feira nós seremos ordenados a pastores. E a pessoa falou assim: vocês serão reconhecidos porque vocês já são. Isso faz toda a diferença. Quando nós fomos ordenados, a igreja celebrou, eu lembro disso, né? A igreja celebrou, mais por causa dela, né? Do que por causa de mim. É verdade, né, pastor? Pastor, ele não deixa de contar isso, mas eu já superei. É culpa do Marcelo, né? Eu não fez o trabalho. Meu Deus. Aí, ó, meu Deus do céu. Agora vai me ajudar. A luta é grande, né? Mas quando nós também passamos por essa experiência tremenda e maravilhosa, foi isso. A igreja reconheceu que quando o nosso nome foi declarado, não foi uma surpresa. Da mesma forma que quando nós falamos o nome de vocês, não foi surpresa nenhuma, porque vocês já faziam isso há muito tempo, né? E nós temos um privilégio muito grande aqui com a pastora Regina, que chegou aqui com o pastor Wilson. O pastor Wilson errou o caminho, pastor. Ele estava procurando uma igreja de um amigo dele, e quando ele chegou aqui, ele perguntou pelo nome de uma pessoa, eu nem lembro quem era. Aí eu falei: não é daqui não. Aí ele: mas eu... Márcio? Aí viu? Era profético, pastor Márcio. Aí eu falei: rapaz, não tem essa pessoa aqui não. Ele falou: mas eu vou assistir o culto. Assistiu o culto, ficou aqui, eu nem sabia que ele era pastor, e a gente foi conversando, e depois a gente viu que o pastor Wilson passou um tempo muito difícil no ministério pastoral dele. Foi muito complicado, onde ele pastoreou, tendo que, lá no final, entregar a igreja. Eu fico imaginando o que o pastor Wilson passou, assim como a Regina passou. E eles chegaram aqui, foram recebidos como membros, e foram ganhando um espaço na igreja, e todo mundo olhava para a Regina e já reconhecia que ela não era apenas a esposa do pastor Wilson, que ela era uma pastora. E para a gente é um privilégio muito grande, pastor Wilson, pastora Regina, tê-los aqui conosco. Pastor Wilson é um homem que tem me ajudado muito, tem sido assim um ajudador fiel no ministério, no nosso ministério. Não tem um dia que eu não faça assim: pastor, você pode me ajudar nisso? Que ele diga para mim não. Todas as vezes ele está disponível. Então assim, a igreja, Comunidade Evangélica Zona Norte Mesquita, hoje foi presenteada com a vida de vocês 6. Eu tenho certeza, como o pastor Márcio falou, vocês também serão bênçãos para esse lugar. Não fui eu e a pastora Isabela que escolhemos vocês, mas o Senhor já havia escolhido. Amém? E nessa noite vocês receberam, né, essa responsabilidade. Como o pastor falou, preciso nem colocar uma vírgula em nada. Eles já entenderam como que funciona, né? E falando nisso, ao final da semana a gente tem uma conversa, nós 6, melhor, nós 8. Amém? Eu glorifico muito a Deus pela vida desses homens e mulheres que estão aqui, e para nós é um privilégio muito grande. E quero também, depois que a gente encerrar o culto, né, venha tirar foto com eles, abraçar, né, celebrar, porque é tempo de celebração. Amém?
Vamos orar? Não dá vontade de parar, né? De encerrar um culto como esse, mas a gente precisa encerrar. E eu queria te convidar a fechar os teus olhos e agradecer ao Senhor por essa noite. Amém? Quero orar também pela vida do André. O diácono André, que está completando mais um ano de vida. Arruma esse paletó. Arruma aí a roupa dele. Isso, foi a Elisângela que gritou aí? Oi, Eli. O grito mais alto tem que ser o seu. Vamos orar, queridos. Estenda tua mão para cá e vamos agradecer ao Senhor pela vida do diácono André. Senhor, nós te agradecemos, Deus, nessa noite tão especial para a vida da tua igreja, Senhor. Senhor, somos gratos a ti por tudo que vivemos aqui. E, Senhor, nós cremos que é só o começo de um novo tempo. Senhor, nesse tempo que temos declarado o tempo da transformação, eu creio que essa transformação começa hoje e ela será completa na vida de cada um dos teus filhos aqui. Obrigada, Deus, pela vida de cada um desses ajudadores que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Somos gratos a ti. Te agradeço também pela vida do diácono André, por mais um ano de vida que o Senhor completa, que o Senhor concede a ele hoje. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele. Senhor, concedendo cada desejo do seu coração. Abençoa a vida dele, a sua casa, Senhor, esta família que tanto tem nos ajudado aqui, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor os plantou aqui neste lugar, que eles sejam como árvores frutíferas para a glória do teu nome. Senhor, te pedimos a tua bênção sobre a vida da tua igreja, sobre este povo aqui, Senhor, reunido neste lugar. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor complete também essa boa obra que o Senhor já começou na vida de cada um aqui e que em breve possamos ouvir testemunhos daquilo que o Senhor tem feito. Eu creio nisso, Senhor. Nos leve agora em segurança, guardados por Ti, Senhor, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que o grande, o poderoso e incomparável amor de Deus e que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, trazendo um tempo de paz, alegria e comunhão com o Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, que Deus te abençoe, e amanhã tem mais. Aleluia.